Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Olá, boa noite. Está começando mais um, programa A Voz de Campos comigo. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, sou o Luciano Freitas e é um prazer imenso ter você em nossa companhia, aqui pelas redes da Rede Aurora de Comunicação, você que amanhã, no horário do almoço, vai estar acompanhando o nosso programa na Sult TV, canal 171. Uma boa tarde, um bom almoço para você. E você que vai acompanhar aí as reprises do nosso programa, compartilhe aí com seus amigos, tá certo? É isso aí. Daqui a pouquinho o nosso convidado vai estar chegando aí, Mas antes disso, a gente vai estar conversando, interagindo aqui, abordando alguns assuntos, não é isso? Rapaz, olha, é muita coisa, Eu que tava... Mas antes de a gente começar, eu preciso dar uma boa noite aos meus operadores hoje ali, o Gabriel e o Josiel, estão hoje aí operando áudio e vídeo. Os caras que não aparecem, mas sem eles nada disso aqui acontece. Rapaz, dar uma boa noite pra eles aí, tá bom? Olha, gente, tava com saudade de vocês, Semana passada o Luciano teve um compromisso fora de Campos, não deu tempo de chegar no horário, Mas a gente tá aqui, tá tudo bem com o Luciano, tá tudo bem com a Rede Aurora, tá bom? Nosso programa continua, foi só uma questão de horário mesmo, tinha um compromisso fora de Campos. E aproveitar também e agradecer a todo mundo que na última segunda-feira me deu os parabéns, foi meu aniversário, agradecer a todo mundo aí que mandou mensagem, que ligou, que esteve comigo, que deu aquele abraço, Porque hoje as redes sociais, todo mundo se comunica, mas às vezes falta aquele abraço, Rapaz, a gente sente falta do abraço. Então, agradecer a todo mundo que me desejou feliz aniversário, No último dia 3 de novembro. Rapaz, Luciano, tá aí. Olha, gente, antes de a gente começar aqui, eu preciso agradecer, Agradecer aqui a quem ajuda a gente estar aqui, Que é o pessoal da Zap Gás Campos, tá? Para você que queira adquirir um gás de cozinha, anota esse número aí que uma hora você vai precisar, tá bom? DDD 22 999 4544. Luciano é muito 9, até o Luciano se embola. Anota assim, DDD 22 95 vezes 4544. Acabou o gás, chame pelo Zap Gás Campos. Lembrando que é somente para a cidade de Campos, tá bom, gente? Você que está acompanhando as outras cidades aí. Hoje o nosso convidado é de São João da Barra, mas lá ainda não tem o Zap Gás Campos, tá bom? Aguarda que vai chegar lá ainda, E para você que quer adquirir uma piscina de fibra, O verão chegando, o calor já tá aí, Rapaz, vou indicar vocês para procurar lá o pessoal da Star Piscinas Campos, tá? E se você falar que você está acompanhando o programa aqui de Luciano, você vai ganhar o frete, tá? Então anota esse número aí, vai lá, tem um catálogo com todos os tamanhos, modelos e valores de piscinas, tá bom? DDD 22 997 16 52 23. DDD 22 997 16 52 23, tá bom? Star Piscinas Campos. E o verão também tá aí, para você se refrescar. Tem um Picolé Aurora, o Picolé Aurora, que fica ali na rua Bento José Sampaio, esquina com a rua dos Goitacazes, tá? Picolé por apenas R$1. E que você que queira revender o picolé, procura lá, chama lá no Instagram lá, Picolé Aurora, é facinho de achar, tá bom? E para você que queira fazer aquele lanche rápido, tá bom? Lá tem salgado, o meu amigo Josiel passou por lá hoje, que eu vi, fiquei sabendo, meu amigo Josiel Chagas passou por lá hoje lá.
picolé e sorvete Aurora. E para aquele lanche rápido, tem um salgado. Tá bom, gente? Funcionando de segunda a segunda. Picolé e sorvete Aurora. E hoje o Luciano tá vestindo uma blusa, né? Uma camisa da La Firma. La Firma. A loja que veste os crias. Segundo meu filho, que é o dono da loja. Não sou cria, não. A La Firma que fica aqui, ó, no Parque Aurora, né? Na Rua Maestro Lourenço Soares, 358, tá bom? Lá quem tá trabalhando lá no atendimento lá é meu amigo Luiz, conhecido como Maicão. Vai lá e pergunta ele por quê. Luiz, mas o apelido é Maicão. Vai lá e pergunta ele. Fala que tá ouvindo o nosso programa aqui, tá bom, gente? Olha, já o nosso convidado vai estar aqui, tá? Tô fazendo um suspense aqui, tá bom, gente? E antes de a gente chamar o nosso convidado, eu vou estar direto da Câmara com meu amigo Pietro, direto da Câmara de Vereadores de Campos, que tem algumas informações pra gente. Vamos lá, coloca o Pietro aí. E aí, Luciano, todo mundo que acompanha o A Voz de Campos dessa quarta, olha, o jornal A Voz de Campos de amanhã, sempre às 6 horas da tarde, toda quinta-feira, tá recheado, sabe por quê? Como vocês viram, estou aqui na Câmara, né? E vocês podem ver que o nosso auditório, ele está lotado. Isso porque nós temos vários guardas civis municipais, além de diretores e diretores de escolas aqui do nosso município. Mas por que a presença de tantos guardas aqui hoje para a sessão dessa quarta-feira? Porque vai ser votada aqui um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Vladimir Garotinho que aumenta aí a questão do RAIS desses guardas municipais. E o que isso impacta para a GCM? Basicamente, a hora extra ela vai ser mais valorizada. É um aumento na remuneração a partir da hora extra feita pelos guardas civis municipais. Além disso, nós temos, claro, todas as discussões que aconteceram na sessão dessa terça e de hoje e os demais projetos aí sendo votados, a questão da pré-candidatura do vereador Maicon Cruz a deputado estadual, enfim, tem muita coisa nos bastidores da Câmara de amanhã, mas também nós temos os destaques da política e tudo que é pertinente, né, para você da nossa região que aconteceu durante a semana e uma entrevista ao vivo no nosso estúdio com o vereador Pastor Marcos Elias. Então, te espero, Luciano e todo mundo aí que está acompanhando a Voz de Campos, amanhã, 6 da tarde, um programa, como sempre, recheado para vocês da TV Aurora. Valeu! É isso aí, ó. Amanhã você não pode perder, às 18 horas, aqui pela rede da Rede Aurora de Comunicação, o programa, né? O jornal. É jornal, amanhã é jornal. Hoje é programa, amanhã é jornal A Voz de Campos com meu amigo Pietro. E vai ter uma entrevista bacana com o vereador Pastor Marcos Elias, tá? Eu tava querendo trazer o pastor aqui, mas o meu programa de quarta-feira é muito difícil. Tá tendo sessão agora, como vocês puderam acompanhar aí, uma sessão quente, calorosa, bastante pessoas lá. E aí é muito difícil o vereador sair da sessão para estar aqui com a gente, não é isso? Olha, já tá aqui nos estúdios nosso entrevistado da noite, né? Danilo Barreto, direto de São João da Barra, é isso mesmo? Exatamente, boa noite. Muito boa noite a todo mundo que está ouvindo a Rádio Aurora agora, o pessoal que está acompanhando pelo Instagram. Sim. Boa noite, Luciano. Boa noite ao Josiel, ao Gabriel. Né? Isso. Eu gosto sempre de falar do pessoal que está fazendo acontecer. Sim, E hoje estou com dois amigos aqui também, o Rodrigo Guedes, o José Vitor. José Vitor, que é parceiro aqui da Rádio Aurora, né? Já teve um programa aqui, já era comentarista aqui de um dos programas da rádio. Hoje não está mais. Mas assim, é sempre um prazer a gente estar aqui, né? A segunda vez que eu tô aqui, a primeira vez eu vim como assessor também, tava ali nos bastidores com um político que eu trabalhava. E hoje é um orgulho para mim estar aqui com vocês, falando um pouquinho da minha trajetória, falando um pouquinho do que eu tenho feito na política, né? De como eu encaro o dia a falar dia. pro nosso público aqui quem é Danilo Barreto. Explica um pouco quem é Danilo Barreto, vamos lá. Então, eu sou natural Fica à vontade. Sou natural de São João da Barra, nascido e crescido num bairro chamado Água Santa. É um bairro bem ali no centro, na sede do município, próximo ao campo de futebol. E sou um apaixonado por política, né? Hoje eu sou da área técnica também, né? Sou formado na área, fiz graduação em administração pública,
terminei o mestrado em políticas sociais e hoje eu faço doutorado em políticas sociais, né? Já lecionei para o curso que eu me formei na universidade, na UENF. Então, eu encaro a política não só como um meio de transformar vidas, Sim. mas como um propósito de vida, né? Não encaro como bacana, aventura, bacana. Como trampolim. Na verdade, a política tá em mim todos os dias, ainda que eu não esteja atuando com mandato ou como ator político, né? É algo que está no meu dia a dia porque é a minha profissão, é o que eu escolhi fazer pro resto da minha vida. Tem uma história engraçada, Luciano, que antes de entrar na universidade, na UENF, eu estudava na João Barcelos Martins, que é a escola técnica estadual que tem na frente do Horto Municipal. E todos os dias eu pegava 2 ônibus, né? Pegava o Campus Tour e o Conquistense, o famoso Conquistense. Sim. Oliveira Botelho, o famoso, né? Que inclusive algumas... Campus Tour também era famoso. Algumas páginas de Campus vira e mexe e estão colocando ali algumas fotos desses ônibus mais antigos. É legal de ver, né? Para quem fez parte dessa história, né? E é uma história interessante que eu fazia o curso técnico em administração na João Barcelos Martins e eu passava na frente da universidade da UENF, né? E eu pedi a Deus, Deus, me dá a oportunidade de estudar aqui. Sonho já. Só que eu tinha o sonho, Luciano, olhando para o prédio que tinha escrito administração. E eu não sabia que era a administração da universidade, ou seja, era o prédio da reitoria. Não se tratava de um prédio do curso de administração. E isso eu passava orando no ano de 2012, né? Antes mesmo de entrar na UENF, 2011, por aí. E legal que eu entrei em 2013 e eu descobri que o curso foi criado em 2012. Então era da segunda turma, era um curso muito novo. Então eu passava orando, o curso estava em implantação. Estava naquele processo. Você estava sendo ouvido já, né? Exato. Deus já estava preparando o caminho. Criando até o curso. Interessante, a gente está na semana de Enem, né? Muitos jovens aí estão se preparando. É uma prova muito complexa, né? Que exige muito do aluno. E eu desejo sorte a todo mundo que está ouvindo, todo mundo que vai fazer a segunda prova do Enem agora no próximo domingo. E quando eu fiz o Enem e fiz a inscrição para administração pública na UENF, eu não tinha noção da diferença do que se tratava de administração pública, né? E por isso que eu sempre conto essa história com muito carinho, porque quando eu entrei, eu descobri que existe uma diferença básica entre administração e administração pública. Sim. Enquanto o administrador, né, o formado em administração de empresas, ele tem um objetivo que é visar lucro, né, que é a base de toda organização privada, né, basicamente visa lucro, né, eu descobri que a administração pública tem como objetivo o bem da população. E aquilo me encantou de uma forma tão grande que eu decidi, eu vou fazer isso aqui da melhor forma possível, vou me entregar, vou estudar, vou cair de cabeça em todas as disciplinas, tudo que puder participar, eu vou participar. E assim foi, eu comecei a participar dos movimentos estudantis, das atléticas. Tudo começa por ali, né? Eu fui presidente do Centro Acadêmico de Administração Pública, fundador e fui presidente também. Depois participei... Mas sempre São João da Barra, sempre morando em São João da Barra. Sempre lá e cá, né? Depois que eu passei para a UENF, né, a jornada de estudo / trabalho dentro da universidade é muito intensa, então não tinha como eu ficar indo e voltando, porque eu normalmente, né, sem brincadeira, assim, sem exageros, normalmente eu ficava de manhã, de tarde, de noite na UENF. O nosso amigo Zé Vitor tá ali para não deixar mentir, porque ele estava junto, né? Normalmente a gente trabalha em pesquisas desde 2014, pesquisando cultura política da região, então a paixão já começou dentro da universidade, pesquisando os vereadores de Campos, Macaé, São João da Barra, Quissamã, a gente vivia visitando as câmaras, depois a gente comenta um pouquinho sobre. E aí, assim, participei também de movimento estudantil a nível nacional, que foi a Federação de Estudantes do Campo de Públicas, aí já englobava outros cursos como políticas públicas, outros cursos relacionados ao Estado, ciências do Estado, como por exemplo, né, da UFMG. E foi uma experiência muito legal, porque a gente, quando participa dessas atividades extra-acadêmicas, a gente sai com um currículo muito rico, né? com uma gama de experiências que só a sala de aula não dá, né? E isso foi ao longo do ano de 2013 a 2018, mais ou menos. 2018 já estava no mestrado, já estava dando aula para o curso que tinha me formado. E 2019 aconteceu um fato em São João da Barra
que me fez mudar o pensamento sobre a política da região. Que foi quando o governador de São Paulo autorizou 2 transposições do Rio Paraíba do Sul, uma para abastecer a região onde nasce o Rio Paraíba, da Serra da Bocaina, e outra para abastecer a capital de São Paulo. Sim. E quando isso aconteceu, o Rio perdeu mais força do que já tinha perdido com a transposição do Guandu na década de 50, 60, ali, se não me engano. E a foz do Rio, o principal braço da foz do delta do Paraíba se fechou. E naquele momento eu senti uma inércia dos nossos representantes, dos governantes de São João da Barra, e eu falei assim, cara, eu vou entrar para política para brigar pela minha cidade. Para quem não sabe, né, minha família... a política acaba sendo um instrumento, né? Exato. Minha família veio toda da ilha, né? Então, meu avô chegou a passar toda a infância morando na ilha. Para quem não sabe, a ilha de Convivência, ela tinha casas, tinha escola. Sim. Era uma ilha bem, assim, bem diferente do que é hoje, né? Hoje a gente tem algumas cabanas, alguns restaurantes, alguns bares lá que movimentam a economia no fim de semana, mas já foi bem diferente. Tinham ruas, né? Tinha uns moradores lá. Isso não. Exato, é recente. A minha família começou a sair da ilha na década de 80, então não é tão distante assim. E eu comecei a sentir a dor dos pescadores, a dor das pessoas que moram em Tafona, e foi o principal motivo que me fez entrar na política. Eu falei assim, cara, eu costumo dizer que a luta por Atafona me fez entrar na política, né, e ver o que aconteceu no Açu, né, naquele momento das apropriações, me afastou do governo. E hoje eu sou oposição exatamente por acreditar que a gente poderia ter feito uma política diferente, né, de olhar mais para as pessoas, de aceitar o desenvolvimento que vem de fora, sem acabar com o que tem já no local. E isso é uma coisa interessante, Luciano, para a gente observar, porque a gente está num momento bem, bem delicado assim, em São João da Barra, que é a votação do PPA, que é um plano de curto, médio prazo, que vai durar pelos próximos 4 anos na cidade. Isso não tenho certeza. É o momento de votação desse plano em todas as cidades do Brasil, que é o primeiro ano de governo dos prefeitos que foram eleitos em 2024. E esse é um plano que é muito importante, porque existe um princípio no orçamento público que é, se não estiver previsto o programa nas peças orçamentárias, a ação não pode ser realizada pelo poder público. Então, é o momento dos prefeitos se prepararem para dizer para a população, olha só, isso aqui é o que a gente vai fazer nos próximos 4 anos. E, no entanto, São João da Barra está perdendo uma oportunidade gigante, né, de se preparar para o futuro, de planejar melhor os seus programas, as suas ações. A gente teve a audiência pública do PPA há 2 semanas e eu fiquei muito decepcionado com a qualidade do instrumento. Poucos programas previstos. Lá, conseguiu falar? Eu não participei fisicamente porque está num horário muito delicado, o horário de trabalho de todo mundo. Né? Inclusive foi uma das queixas de alguns participantes. Parece que já fazem. Um horário de 10 horas da manhã que está todo mundo trabalhando. Para ter essa dificuldade. Exato. E aí o trabalhador, a maior parte da população não consegue participar desse horário. Mas eu acompanho sempre nas redes sociais, né? Os vídeos normalmente ficam salvos. Eu assisti pelo menos as duas últimas audiências do PPA e da LOA, eu assisti ao vivo. E eu fico muito decepcionado. Aí o PPA, por ter ausências ali que são importantíssimas para o nosso município. Uma delas é a questão da construção do hospital, que estava com um valor muito abaixo do esperado para ser construído, e vai muito de frente à narrativa criada pelo governo nas últimas semanas, dizendo que estava cancelando a exposição para construir o hospital. Explica um pouco para a gente sobre isso aí, você que tem conhecimento dessa causa aí. Realmente vai tirar esse valor para botar ali? Como é que é isso? Porque às vezes tem um orçamento já. Sim. E aí, o que você pode passar aí? Exatamente, esse é o ponto que a gente está conversando. Se existem as prioridades e se na rede social existe uma representante de um governo falando que o hospital é prioridade, como que na semana seguinte ela envia uma peça orçamentária que vai dizer o que é prioridade para ela nos próximos anos, sem colocar a prioridade no que ela falou na rede social. Que seria o hospital. Por isso que já no primeiro momento eu já falei que aquilo era uma narrativa para tirar o foco do cancelamento da Expo Barra. O porquê do cancelamento da Expo Barra é algo a ser discutido. Talvez a ausência de orçamento,
que só tinha pouco menos de 2 milhões disponíveis na parte do turismo. Talvez falta de organização na hora de preparar os artistas, porque faltando um mês para o evento é difícil você conseguir artistas de nome que vão movimentar, que vão atrair o público. Sim. E aí, quando você não tem artistas de peso, normalmente os ambulantes fazem aquele investimento à toa, porque ficam esperando grandes públicos e o público não chega. O motivo é algo a ser discutido, mas certamente não foi cancelado para a construção do hospital, por vários motivos. Não está no orçamento, foi apenas construção de narrativa para tirar o foco. Já tem algum trator lá no lugar? Lá? Exato. Esse é o ponto que eu ia falar agora. Para se construir o hospital precisa-se de uma licitação. Sim. E não tem nem sinal da licitação ainda. Então, nem licitação, nada. Não tem nem previsão de começar essa obra. Se a gente fosse olhar os prazos, esse hospital, para começar a ser construído, é no mínimo no segundo semestre do ano que vem. Então é na Expo Barra do ano que vem. Não era para cancelar de agora. É uma curiosidade minha. E no mesmo também. vídeo que se cancela a Expo Barra, se anuncia o evento de Natal, que vai começar agora no próximo fim de semana, e se anuncia um verão também bem feito. Então, o que eu falei para a população antes da gente aplaudir... Então, nitidamente, só te cortar, nitidamente, é uma questão de... Tirei aqui, mas vou botar isso aqui e dizer que... Porque todo mundo espera esse hospital há anos lá, né? E tem condições de ter um hospital há muito tempo. Sim. Né? Então, assim, vamos tirar aqui, mas teria que ter, assim, já como é que fala? A licitação. O orçamento, né? Para ver quem vai ganhar essa obra. Separado. Para começar a pagar a obra, para começar a obra. Aí já guardou o dinheiro. Será que guardou o dinheiro para isso? Para fazer um negócio mais ou menos ano que vem? Muito complicado. E aí a gente vê essa construção de narrativa e exatamente esses cancelamentos, essa troca, essa narrativa, ela está acontecendo exatamente porque a gente não dá o valor necessário ao orçamento. E aí, quando chega o orçamento, aí já vamos pular para a LOA agora, que a audiência foi na última semana, a gente teve alguns casos aqui, eu vou citar 3 pastas que eu acho que compensa a gente citar aqui, que é um exemplo de como o orçamento bem feito, né, se transforma num acordo entre governo e população. Na verdade, as peças orçamentárias, elas têm essa função de transformar o que é planejado numa espécie de acordo entre a população e o governo. E aí a gente tem, né, agora evoluindo um pouco a discussão, saindo um pouquinho do hospital, mas a gente tem 2 grandes áreas, né, que são duas pastas, vamos dizer assim, que são 2 grandes propulsores da economia local e que, infelizmente, são sempre deixados de lado, que é a agricultura e a pesca. Que é uma coisa já de tradição, né? Exatamente. Cidade. Trazendo um pouquinho para a questão técnica, existem 2 tipos de desenvolvimento. O desenvolvimento que a gente chama de endógeno e o exógeno. O exógeno é exatamente esse desenvolvimento que vem de fora para dentro, que é o maior exemplo é o Porto do Açu. É um empreendimento que chega no município e altera a economia daquele local. Já o desenvolvimento endógeno é quando você olha para as potencialidades do município, o que já é feito há anos, tradicionalmente, e você potencializa, você investe, você se preocupa. E a pesca e a agricultura carregaram São João da Barra nas costas durante anos. Sim. No entanto, a gente tem 2 secretarias dedicadas a cada uma das áreas e são cabis de emprego. A sensação que a gente tem é essa, porque não tem grandes projetos. Na pesca, por exemplo, não tem aquele suporte ao pescador, a gente tem um barco de apoio abandonado. E quando chega o orçamento, você tem a certeza de que elas são fictícias, não tem aquele trabalho específico com programas bem elaborados, porque aqui a gente tem um orçamento de quase 1 bilhão e a gente não tem nem 1% destinado a essas 2 áreas, nem 1%. Somados agricultura e pesca, dá 0,59%. Então é só para eles dizer que tem a secretaria e tem as pessoas nomeadas lá. Exatamente. E praticamente em ação não está tendo. Não tem. O trabalho ali, para o ano inteiro da agricultura e da pesca, considerando que a gente tem muitos pescadores, a economia pesqueira é muito importante para a Tafona. A agricultura é muito importante para o pequeno distrito. E aí a gente tem aqui
vou arredondar 3 milhões para cada pasta. Eu estou jogando para cima ainda, porque é menos. Mas 3 milhões para cada pasta durante o ano inteiro. Que não dá, é pouco. Isso você tirou isso lá do orçamento mesmo. Do orçamento que a prefeita enviou para a Câmara. Dado oficial. Ele pode ser alterado, né? Porque ele está naquele prazo para receber emendas. Então, até o dia 17 ele pode ser alterado. Rapidinho. No ano passado, vamos botar assim, no orçamento passado era de 1. Agora foi para 3, é isso? Não. Se eu peguei errado aí. Não, vamos lá. A gente tem um orçamento de 1 bilhão para tudo. Ah, tá, 1 bilhão para tudo. 1 bilhão para tudo. Tá, desses 1 bilhão, desse 1 bilhão, a gente tem apenas 3 milhões para agricultura e apenas 3 milhões para pesca. Isso não dá nem 1% do orçamento total. Sim. Que é triste de ver. E eu vou além. A gente tem uma cidade que tradicionalmente sempre deu muita ênfase ao esporte amador, ao futebol amador principalmente. E a gente tem aqui, para esporte e lazer, durante todo o ano, 672 mil. Não dá nem dá 0,07%. É muito pouco para um orçamento de 1 bilhão. E ao mesmo tempo... onde que está indo o resto disso tudo, esse montante? Porque nas áreas mais importantes lá não está chegando. Na saúde? O que está acontecendo? Na saúde, a gente tem um gasto muito alto na saúde. A gente tem um gasto... E eu falo gasto porque quando você não está vendo retorno, é gasto, né? Quando você vê retorno, é investimento. Aí você fica feliz. Aí eu sempre aponto um dado que está aqui... Eu vou achar aqui o dado, porque é interessante a gente falar. Como fazer uma comparação. Eu comparo muito São João da Barra com o município de Itaocara. São municípios semelhantes, a população de Itaocara é um pouco menor, mas uma coisa interessante para a gente chamar a atenção aqui é que São João da Barra, né, o orçamento de quase 1 bilhão, e a gente tem hoje em torno de 36 mil habitantes. A gente gastou em 2024 193 milhões em educação no último ano. O IDEB, vou só para os anos finais aqui do IDEB. O IDEB dos anos finais é 4,4 a nota em São João da Barra. A gente ficou no estado em 45º. No estado. Itaocara, vou repetir para a gente frisar. A gente gastou 193 milhões em educação. São João da Barra gastou 193 em educação. Itaocara teve 158 milhões para tudo. Para tudo. No último ano, em 2024. Ou seja, é menos que São João da Barra gastou só com educação. No entanto, a nota do IDEB de Itaocara é 5,8. É a primeira colocação no estado. E é um município de área semelhante, habitantes é um pouco menor, ou seja, tem menos alunos, isso é importante a gente falar também, mas a gente percebe a diferença, né, de investimento na educação, de como dá retorno. E eu falo isso muito por experiência própria, porque dentro da UENF tem muito itaucarense. Eu tenho muitos amigos de Itaocara que estudam na UENF. Inclusive, eu estava com uma agora, né? A gente estava na UENF agora conversando. Então, o maior peso do orçamento hoje vai para a educação e para a saúde. Mas a saúde também, saúde delivery, que leva o paciente para Bom Jesus, para Itaperuna, para Campos, para o Rio de Janeiro. E aí, um paciente que já está numa situação de saúde delicada, o carro da prefeitura vai lá, busca em casa, leva, traz. Mas... pensa comigo, não é complicado, é um desgaste desnecessário para o município que está recebendo o tanto que recebe. Isso acontece não só lá também, acontece aqui também muito, né? O tal de terceirizar a responsabilidade, né? De ficar jogando e dá um desgaste para todo mundo, para o paciente, para a família do paciente, que acompanhante, às vezes, em muitos casos, aí tem deslocamento de ambulância, que às vezes precisa. Exato. Só que tem um detalhe, né? A gente ainda tem um agravante em São João da Barra, porque a renda per capita lá, a receita, né? Receita do município por pessoa é 5 vezes maior que a de Campos. Então, proporcionalmente, é um município muito mais rico que Campos. Não estou tirando a responsabilidade. Então, por isso que esse hospital já tinha que estar lá. Já tinha que ter sido feito já. E agora, recentemente, a gente tem observado algumas coisas acontecendo no município, né, alguns agravantes que se dão exatamente pela falta de responsabilidade dos nossos representantes. Domingo agora, não sei se você acompanhou, mas teve uma manifestação no Sul, né, exatamente porque o mar está avançando numa velocidade muito grande. Chegou na praça, né? Chegou na praça que nem foi inaugurada, né? Que uma construção que está sendo feita
que foi feita, né, que já finalizou. Ela finalizou, só não foi inaugurada. Mas teve um local, um espaço escolhido de forma equivocada, na minha opinião, considerando que o mar está avançando muito e já está acontecendo o que era previsto pelos moradores. Não precisa ser técnico, não precisa ser estudado para olhar e ver que aquilo ali ia dar problema, que o mar ia começar a comer a praça, e já começou a comer por baixo. E a principal causa disso foi a construção do terminal, né, da unidade de construção naval do Porto do Açu. No estudo de impacto ambiental, foi realizado lá em 2010, 2008 ou 2010, se eu não me engano, esse eu não tenho certeza, já estava previsto, né, que o mar ia avançar também ali no Açu. E, infelizmente, são 10 anos do problema acontecendo, a faixa de terra próximo ao canto das pedras lá está aumentando a cada ano, como já era previsto também, e o mar está avançando na área central da Praia do Açu. E começou já destruiu boa parte da Avenida Atlântica, está destruindo a praça, já destruiu alguns pedaços de rua. Não existe nenhum plano para... Exatamente, nem o programa de acompanhamento está sendo feito. E ao mesmo tempo a gente vê, depois da manifestação, um número muito pequeno de pessoas manifestando, né? Mas já é algo importante. A gente tem uma responsabilidade compartilhada nisso, que também é em parte culpa do Porto, que não estava fazendo acompanhamento. Sim. É em parte culpa do poder público, que não estava acompanhando e cobrando as medidas. O principal é cobrar, né? Exatamente. E aí, agora chegou aquele momento. Se nada for feito, a gente está num momento crítico lá do avanço do mar. Porque as ruas do Açu, depois da Avenida Atlântica, as paralelas, elas normalmente estão no nível mais baixo do que a Avenida Atlântica. Então, passou daquele nível ali, onde o mar está quebrando, né? Onde as ondas estão quebrando. Passar vai jogar água em boa parte da localidade. Então, vai ficar um negócio complicado, porque é a principal rua para o comércio, né, do Açu. Sim. Então, a gente chegou num momento que a gente tem que se unir e cobrar alguma resolução. Não dá mais para esperar. Há 2 anos... A gente já teve um show cancelado porque numa das ressacas o mar jogou água onde estava o palco, né? Dos eventos da prefeitura, e o palco cedeu. Inclusive eu ia tocar lá, eu sou músico também. Eu ia tocar lá no dia e a gente teve o show cancelado porque infelizmente o mar estava avançando e cedeu o palco ali na base do palco. Então são coisas que exigem dos nossos representantes uma responsabilidade, né? E eu digo que essa responsabilidade ela tem que ser de todo e qualquer político aqui da região. E é nesse momento que faz falta a gente ter representantes mais ligados à causa de São João da Barra, e é por isso que eu decidi ser pré-candidato no ano que vem, porque a gente precisa... Mas isso aí eu não sabia. Pré-candidato? Eu sou pré-candidato a deputado federal no ano que vem, porque a gente precisa de ter pessoas ligadas, né? Ter recursos para... Exato, e com capacidade técnica para discutir o problema e para resolver, né? Porque não é só levar a demanda, é você saber de fato o que pode ser feito, o que precisa ser feito, né? E ter condição de cobrar, de conversar de igual para igual. Não tem segredo, não tem maldade nesse movimento. É só uma questão de cumprir o que foi acordado. A gente sabe dos impactos positivos também que tem a chegada do Porto. Sim. E são muita geração de emprego. Eu não sei o que seria da nossa região sem os empregos gerados pelo Porto do Açu, né? E a gente tem uma esperança de crescimento exatamente pela presença desse porto, e tudo que ele pretende ainda, né, entregar para a região e para o Brasil, resolve um grande problema logístico do Brasil, mas é importante também a gente não esquecer, né, das nossas raízes, das pessoas que vivem ali antes de todo esse desenvolvimento chegar, né? Para não manchar até a história do Porto, né? Eu acho que o Porto tem que se preocupar sim com essa questão, e não é uma questão de maldade todo esse movimento que a gente tem feito, é uma questão de fazer o que tem que ser feito, né? Acho que é uma questão de responsabilidade. Danilo, e você veio candidato a prefeito na última eleição lá? Sim. Né? Foi só você e a Carla Capucci? Exato. Só os dois? Sim.
Você estava em qual partido? Eu estava no Partido Novo, né? Continua nesse partido? Continuo indo, continuo. Vem pré-candidato nesse partido? Existe a possibilidade, a gente tem conversado, né? Tem conversado com outros partidos também, mas a princípio será pelo Novo. Né? Tem conversado bastante com o Avante também, né? Existe a possibilidade de eu migrar para o Avante, mas a princípio o Novo é a casa que me acolheu no ano passado, foi o partido que me deu a possibilidade de ser candidato. Manteve ali, né? Porque a gente sabe como é difícil lançar uma pré-candidatura prefeito nos partidos, porque a prefeita tem recurso, né? E é difícil e o partido manteve a palavra. Eu fico até com medo de concordar, Luciano. Deixa isso quieto. É melhor. Não, mas é política, né? A gente sabe, infelizmente, que é complicado, né? Existem interesses maiores e é difícil. Sim. A questão partidária é uma questão... Quem não entende a questão jurídica acaba se trumbicando na política, né? Infelizmente. E é exatamente por isso que eu fui candidato a prefeito, porque muita gente fala assim, Danilo, você tinha que ser candidato a vereador. Sim. Porque em 2020 eu já tinha sido candidato, fui o vereador mais votado da sede do município, tive uma votação expressiva, com pouco recurso, com a doação de 40 amigos, foram 42 para ser mais preciso, 42 doadores. A gente juntou um montante que não chegou nem a 10 mil reais, fiz campanha de bicicleta e assim a gente teve quase 800 votos na primeira eleição, na realidade de São João da Barra, né? Ser o mais votado da sede nessas condições é muito legal de ver que o povo apoiou, chegou junto. E eu queria ser candidato a vereador em 2024. Infelizmente, não teve uma desarticulação do grupo que eu estava, faltando menos de um ano para a eleição. Eu sei da história. E aí eu tive que tomar algumas decisões e a principal delas foi ser candidato a prefeito, né, para continuar sendo a voz de oposição da cidade. Né? A gente sabe como é que é complicado. Até porque, Danilo, se não tivesse você ali, acho que não ia vir ninguém. Não, ia ser uma candidatura única. Né? Isso é muito ruim para o município. Sim, porque, por exemplo, a questão do hospital, ela só entrou em pauta depois de alguns vídeos e de eu ter colocado isso de forma muito firme no plano de governo. E eu mostrava em todas as entrevistas que eu dei durante o período eleitoral, eu sempre mostrei aqui é meu plano de governo, gente. Isso aqui é um compromisso meu com vocês. Infelizmente, a grande parte da população não vota pensando nas propostas, né? Vota por outros motivos. Infelizmente. Mas eu mostrava também o plano de governo de Carla, de Neco, de 2012, e de Carla em 2016, das Carlas em 2020, todos eles prometendo hospital. E a gente está em 2025 ainda discutindo isso. A Luísa, na entrevista agora da Folha, Danilo, isso é mais antigo que você. Você é de quando? Aí fala, isso aí é desde 89, já se discutia. Eu sou de 95, isso aí já se discutia lá atrás, que vai construir o hospital e até hoje nada. Então, a gente precisa de políticos responsáveis que estão preocupados com a população e isso não vai mudar em mim, Luciano. Isso aí continua. Isso aí, como eu falei mais cedo, política para mim não é trampolim, não é meio de vida. Política para mim é propósito, que bom não é aventura. Assim. Eu encaro com a maior responsabilidade do mundo. Estudo para isso, porque eu sei que faz a diferença a gente entender como as coisas devem acontecer. Realmente, né? Exato. Quando a gente vai ao médico, a gente espera que ele tenha estudado, que ele tenha um diploma. E quando o médico não tem um diploma, é um absurdo, vira um fato, vai para jornal, vai para TV, todo mundo fica horrorizado porque o médico estava atendendo sem um diploma. E, no entanto, na política a gente não faz essa cobrança. Isso faz a diferença, né? Por exemplo, a questão do orçamento que está sendo votado agora, a gente teve vereadores perguntando coisas básicas que era só ele ter lido. Ele não precisava entender, não. Se ele tivesse lido, ele tinha visto o que ele perguntou. Então, acaba jogando o nível da discussão do município, um município importante hoje. Hoje lá, a maioria, todo mundo lá da prefeito? Ou tem um ou dois na posição? Não sei. Tem um ou dois que podem... Mas hoje está todo mundo... todo mundo tem ligação com a prefeita hoje. Isso é muito ruim. É péssimo para o município, né? Porque não há ninguém que cobre, vamos dizer assim. Exatamente. Aí joga o nível da cidade muito lá embaixo, ninguém fiscaliza. Aí as coisas vão acontecendo. A gente tem, por exemplo, um problema lá na Bolsa de Estudantes, né, que eles estão escondendo o nome de quem recebe.
o dinheiro público. E aí? A gente entra no site, a gente vê quem recebe aluguel social, mas quem recebe a bolsa de estudante a gente não sabe. E aí, por que não sabe? Será que tem gente de campus recebendo? Tem alguém que não pode recebendo? Só me resta crer que é porque alguém... Parente de algum político? Aí eu fiz o pedido de informação, alegaram que por conta da LGPD não podem divulgar os nomes. A LGPD protege a relação comercial entre uma pessoa e uma empresa, né? Que quando eu vou lá fazer o meu cadastro para contratar por exemplo, uma internet para minha casa, um Wi-Fi, eu boto meus dados. E a LGPD me protege para que essa empresa não pegue meus dados e venda, compartilhe. Agora, com dinheiro público, o dinheiro que a gente paga dos impostos, quem pagou IPTU esse ano, quem paga taxa de iluminação pública, para quem pagou IPVA, e esse recurso, em partes, vai para o governo municipal. E aí ali tem uma barreira blindando para não dizer quem está recebendo, tem alguma coisa errada aí. E numa hora ou outra, vai vir à tona. Isso eu tenho certeza. Sim. Né? O Ministério Público tem que ficar atento. Tem que ficar atento. E Danilo, então, novidade, eu não sabia, primeira vez aqui, pré-candidato a deputado federal. Tá com essa determinação aí. Se Deus quiser. Pré-candidato aí, não pode falar que é candidato, senão dá problema. Tá determinado e vir, né? Vamos dizer assim. Porque eu acredito, Luciano, que a região precisa de representantes firmes, né? Que entendam, que enxerguem a região como uma região que em breve vai ser uma região metropolitana. A gente tem estudos na UENF já sendo elaborados nesse sentido, para entender os movimentos entre Campos, Macaé, Campos, São João da Barra, Campos, São Fidélis, São João da Barra, Macaé, compreender a frequência desses movimentos e em breve a gente vai estar batendo 1 milhão de habitantes na região. Então, é uma região importante para o Brasil, não é só para o estado do Rio de Janeiro. Tem o Porto do Açu, a gente tem a Bacia de Campos aqui na frente. Então, é um hub energético muito grande que a gente tem que olhar diferente. E a gente precisa de representantes que sejam capazes de pensar o desenvolvimento dessa região de forma integrada. Chega de pensar Campos separado de São João da Barra, separado de Macaé, separada de Quissamã. A gente precisa desses municípios trabalhando em conjunto para desenvolver a região como um todo. Não dá para a gente, em 2025, ver habitantes aqui da nossa região, da região norte como um todo, tendo problema de transporte entre um município e outro para trabalhar ou para estudar, né? Em vez das coisas melhorarem, as coisas estão regredindo. Então, a gente precisa ter representantes preocupados com essas questões e é por isso que eu estou me colocando à disposição, não por soberba ou por interesse pessoal, mas é porque a gente precisa, de fato, de representantes para jogar a nossa política para cima aqui na região, para representar a região norte a nível nacional, a nível federal. Né? Hoje a gente tem um deputado que é suplente, né? Na verdade é o Caio. Mas ainda assim eu acho que o Caio ainda tá fazendo um trabalho muito devagar com os municípios da região, não tem tido conversa com os outros municípios. Né? Então falta um político que olhe mais para a base, né? E aí eu costumo sempre dizer que, apesar de hoje eu estar num ambiente de estudo, que é a universidade, um ambiente que é repleto de doutores, lidando com políticos, com deputados o tempo inteiro, eu sempre volto para minha casa e encontro meu pai e minha mãe, que são pessoas muito simples, né? E isso é muito legal de ver, porque quando a nossa cabeça tenta um cadinho se deixar levar por essas coisas, quando eu chego em casa eu tenho 2 pessoas que me mostram, que me lembram de onde eu vim. Então, as origens ali. E isso me permite conversar com qualquer tipo de pessoa, em qualquer lugar, e isso faz diferença na política. Quando a gente chega numa localidade mais humilde e a pessoa fala assim: Danilo, poxa, podia procurar ver um abrigo de passageiros aqui porque a gente está pegando sol e chuva para pegar ônibus. Eu lembro de mim durante anos foram 10 anos pegando ônibus, Luciano. Então, de 2010 a 2020 pegando ônibus. Meu primeiro carrinho eu comprei em 2020. E ao longo desses 10 anos eu peguei chuva e sol. Durante a campanha de 24, eu mostrei o ponto de ônibus que eu peguei ônibus até 2024. O ponto de ônibus é o mesmo. Mesma coisa. Depois de 20 anos de carro, não se tem um abrigo de passageiro na cidade. Os que tem foram construídos bem antes, ou em pontos estratégicos como o IFE, por exemplo, que tem que a gente chama até de galinheiro aquilo, porque é feio demais, não protege de chuva da forma que deveria, chuva de vento pega todo mundo. Então, assim, são problemas do dia a dia que o político tem que ter sensibilidade
para olhar para os mais necessitados e levar essa demanda para os ambientes de discussão e transformar isso em política pública. Então é por isso que eu estou me colocando, pretendo me colocar à disposição no ano que vem, né? Sou pré-candidato ainda. Se Deus quiser, vai dar tudo certo pra gente... O Danilo tem algum padrinho político? Atualmente... Ou veio do povo? Não, eu família política, eu tô perguntando. Na minha família não tem ninguém envolvido, né? Eu fui o primeiro a querer me envolver. Em 2020, quando eu vim, meu pai é pedreiro, foi em serviços gerais a vida toda. Minha mãe é inspetora de alunos da rede municipal. Meu irmão está subindo um pouquinho agora também, graças ao estudo, é engenheiro eletricista. Mas a gente não tem... Você conhece meu irmão? É legal. A gente não tem na família nenhum político que pudesse me ajudar a impulsionar. Isso faz diferença, a gente sabe que faz diferença. Infelizmente, na política aqui da região faz diferença. Mas a gente não tem, por isso que é tudo mais difícil, mais demorado, mas a gente não vai desistir por isso, né? Não sei como é. Eu já passei por aí também. Eu fui presidente de partido, tem uma historinha também aí. Que legal, depois a gente vai sentar pra gente conversar. Isso. Mas, Danilo, rapidamente, conta um pouquinho da sua vida pessoal. Você é músico também? Eu sou músico também. Porque eu cresci na igreja, né? Então, eu tocava guitarra, violão na igreja. Fiquei muito tempo com contrabaixo. Aí, cada hora tava num lugar. E hoje, aí mais recentemente, eu tocava axé, tocava forró, né? Ainda de vez em quando eu faço uns shows aí por aí. Mas o pessoal me vê nos palcos. Ou participando tocando guitarra. Banda e tal. O Danilo é casado? Tem namorada. Tá. E aí, você não desistiu do seu sonho também de São João da Barra, de se ver alguma coisa lá, não. né? Até porque, como eu estava falando, né, não só São João da Barra, mas a região é uma região muito estratégica. Sim. E principalmente São João da Barra, porque é a que abriga o Porto do Açu. Então a gente precisa, a necessidade de ter um representante forte olhando para São João da Barra e para a região é muito grande. Então sempre com foco em São João, eu tenho um carinho muito grande por Campos também, porque é a cidade que eu me formei. Sim, né? Oportunidade. A universidade, apesar de estar sediada em Campos, é uma universidade da região como um todo, né? Mas é a cidade que me abraçou ao longo dos últimos 10 anos aí, né? De estudo, de trabalho. Trabalhei de garçom ali nas pizzarias que tinham ali na Alberto Lamego. Já fiz muita besteira também trabalhando de garçom. Certa vez tombei uma bandeja em cima de uma família. Nossa. Mas aí acabei virando amigo dessa família. A família mora ali naquele condomínio bem do lado da UENF, agora me fugiu o nome. Bougainville, eu acho, se não me engano. Então, mas trabalhei ali, né? Trabalhei em alguns locais aqui em Campos também. Dentro da universidade, principalmente, né? Foi o local que mais me abraçou. Eu trabalhei no hospital veterinário, na pesquisa dentro da universidade. Eu trabalhei durante muito tempo num projeto dentro da universidade que recebia alunos de Campos e da região como um todo, para as crianças terem contato com a ciência, né? Entenderem como funciona o dia a dia dentro de uma universidade, o que é ser pesquisador, o que é ser professor de universidade, quais são os benefícios de estudar numa universidade pública, né, que tem lá o bandejão, que foi fruto de muita luta, né? Eu lembro que no primeiro ano de graduação a gente ainda não tinha, né? Então era muito difícil, eu tinha que pedalar 3 km para ir, 3 km para almoçar. Nossa. Depois 3 km para voltar para estudar de novo e 3 para voltar para casa. Então eram 12 km por dia. Sempre com a determinação de estudar, sabendo que estudando você ia alcançar. A gente que vem de baixo, Luciano, se não for pela educação, não sei pelo que vai ser, não. Por isso que eu luto muito pela educação. Eu friso muito isso nas minhas cobranças. A gente tem trabalhado muito essa questão lá em São João, porque se não for pela educação, a gente não vai ter emancipação social, não. Infelizmente, os programas hoje eles são mais assistencialistas do que preocupados com a evolução das famílias, das pessoas. Então, a educação é a única que tem a capacidade de fazer a pessoa evoluir e de mudar a trajetória de vida não só pessoal, como da família também. Danilo, estamos quase no finalzinho do nosso programa. Quer abordar mais algum assunto? Quer falar alguma coisa aí? Faltou porque o tempo passou rápido. Passa muito rápido, né? 1 hora de programa. Tem que dar mais 1 hora para você. Passou muito rápido. Tá muito Faltou rápido. Vários assuntos aí. Mas fica à vontade. Quer falar mais alguma coisa? Então, eu tenho feito alguns trabalhos. Voltei a fazer os trabalhos em São João da Barra, né? Eu fiquei um período um pouco afastado por conta do doutorado. Para quem está no meio acadêmico, sabe como é que é difícil. Puxado. É puxado demais. Você... principalmente a etapa que eu estava agora, que é a etapa de qualificação, que você passa por uma avaliação, são 4 doutores na sua frente, então não tem amizade, não tem jeitinho, não tem nada. Ou vai
da forma que tem que ir ou não vai. Então, a responsabilidade é muito grande, eu tive que me ausentar. No último ano eu fiquei um pouco, assim, toquei, né, meus trabalhos, cumpri com minhas responsabilidades, mas fiquei um pouco afastado da universidade para cuidar de São João da Barra, e agora esse ano estou fazendo o oposto, né? Tive que fazer o oposto de forma obrigatória para qualificar. Qualifiquei no mês de setembro, deu tudo certo, graças a Deus. Agora é só terminar a pesquisa, né? E se Deus quiser vai dar tudo certo também. Daqui a 1 ano e meio estou finalizando o doutorado e vai dar tudo certo também. Mas é isso, é me colocar à disposição não só da população de São João da Barra, mas da região como um todo. A gente tem começado a andar outros municípios também, que é importante para o trabalho do ano que vem. E eu tenho visto a carência de ter representantes para fazer essa interligação, né, entre os municípios. A gente tem uma região que tem um potencial gigantesco e que não está sendo explorado. Então, passou da hora da gente ter alguém para fazer, né, essa conexão que é tão importante para o futuro da região, principalmente pensando nas duas cidades estratégicas que são Macaé e São João da Barra, né, e a gente está se colocando exatamente por isso. Rapidamente, para a gente ter uma polêmica, tem algum pré-candidato que já se colocou a governador, que seja, esse eu prefiro esse, prefiro aquele, tem alguém aí, ou você quer deixar quieto isso? Então, tá tudo muito indefinido ainda. Ixi, a Siri falando aqui no canto. Tá tudo muito indefinido ainda, a gente tem que aguardar um pouco. Tem alguma preferência, né? Então, eu tenho me colocado se tudo continuar como está, né? Se eu continuar pelo Novo, eu vou acompanhar o que o partido o que o partido determinar, porque é um partido uma polêmica aqui com você. Porque é um partido que tem muita responsabilidade, então eu fico muito tranquilo. Se o Novo está indo, eu tenho confiança para ir. Do partido. Agora, tem muita coisa para acontecer até lá, né? A gente tem até o mês de abril, que é a definição de partidos, né? De candidatos, de vices. Lógico, não é o registro ali da candidatura. Até a convenção ainda muda ainda. Mas aí pelo menos tem convenção que depois na hora de registrar no cartório ainda muda ainda. Mas ali em abril a gente já tem uma noção das intenções, de quem quer o que. Alguns têm que renunciar para ser candidatos, outros não. Mas tá todo mundo indefinido ainda. Eu prefiro esperar um pouco mais. E a gente vai para dentro, independente da escolha que for feita lá pelo partido, pelo grupo, a gente vai para dentro, a gente vai trabalhar. É isso. Danilo, te agradecer, falar para você, conselho aqui de amigo já. Sim. Fica no pé lá, porque lá não tem oposição não, pá, lá em São João da Barra. Senão o negócio corre muito solto. Não, precisa, o trabalho da oposição. Tem que ter oposição. E um trabalho sério, né, Luciano? Porque eu poderia ficar só nos vídeos, ficar só na rede social, me enchendo o saco, mas a gente não faz esse tipo de oposição. Não é que eu tô querendo pedir a você para ser, como é que eu posso falar aqui, ficar perseguindo a prefeita, o poder. Não é isso. É mostrar os contrapontos ali, né? São as cobranças, né? As cobranças que jogam a cidade para cima. Tem a voz também da população, que às vezes a população não está nem sendo ouvida, porque está todo mundo do lado da prefeita, e a população fica de lado. E todo mundo fica com medo de falar, né? Que foi uma das coisas que eu mais trabalhei na eleição, a questão da liberdade. O povo está muito oprimido, né? E até nas pesquisas a gente tinha dificuldade, porque as pessoas eram questionadas, né? E as pessoas não tinham coragem de falar. E aí quando chega alguém falando por elas ficam extremamente assim, felizes com o trabalho, porque e acho que é por isso que a gente teve uma votação com pouco recurso, teve uma votação expressiva lá em São João, né, trabalhando sem muito apoio político, sem nenhum padrinho, né, foi tudo na raça. Eu andei quase todas as ruas do município, eu andei de quase todos os bairros. Foram poucas as exceções ali que não deu tempo de passar, porque eram muitos locais para passar, mas eu passei olhando no olho de todo mundo, pedindo um voto de confiança, e nas próximas não vai ser diferente, porque a gente é de trabalho, a gente é de olhar para quem mais necessita, e o povo que mais necessita precisa de representantes, que infelizmente quando está tudo dominado como está assim, hoje na cidade, infelizmente o povo carece de voz, né? Quando as coisas erradas acontecem, todo mundo tenta passar pano, deixar tudo escondido para que os objetivos pessoais sobressaiam sobre os objetivos coletivos, né? Verdade. Danilo, deixar aí que você possa voltar aqui uma próxima oportunidade para a gente continuar esse debate, porque hoje já está encerrando o nosso programa. Sim. Eu preciso encerrar. Posso mandar um abraço rapidinho pro pessoal ali? A Maria Adriana tá assistindo, a Glauciane Sena, gente boa demais, nossa amiga lá, apoiadora. Fabiano da Lagoinha, grande abraço, meu irmão. Tem uma galera ali, ó, meu irmão tá ali também, você falou dele, ó. Sim.
tá ali assistindo também. Tem uma galera boa ali. Tem uma galera também mandando mensagem aqui, mas é o pessoal mais de Campos aqui que já acompanha a gente já. Nosso amigo de Jair. Olha lá o pessoal do grupo lá também. Tá lá. Isso. Serginho, Léo, a Suane. Dudu Henrique está lá também, ó, assistindo. É isso. Gente, compartilhe o nosso programa, vai ficar gravado. Compartilhe com seus amigos aí para você entender um pouquinho, né? Você que já segue o Danilo, você conhece a história, para que outras pessoas possam conhecer a história, um pouquinho da história, os pensamentos dele, o objetivo dele. Tá certo, gente? Lembrando que o nosso programa é um programa da Rede Aurora de Comunicação, onde toda quarta-feira eu estou aqui, né, apresentando com vocês. Amanhã tem o jornal A Voz de Campos, tá? O nosso amigo Pietro. Hoje vai ter Charles? Tem? A gente tá aguardando, ele não chegou, né? Nosso amigo Charles Guerreiro, fiscal do povo. Estamos aguardando você aqui, Charles. E hoje, logo mais, também tem o GoitaCast com o meu amigo Ricardo e o Cris, né? Aqui para as redes da Rede Aurora de Comunicação. E é isso, tá tudo tranquilo, tudo bem com o Luciano. Semana passada não vim, mas estamos aqui. Semana que vem tem um convidado bacana. Acho que a gente vai pegar no pé do nosso prefeito de Campos, sabe? Então, semana que vem eu convido você a estar acompanhando o nosso programa também, porque tem algumas coisas erradas aí que vai vir uma pessoa que pontuar também, tá bom, gente? É isso, dito isso, estamos encerrando mais um programa e aquela conversa de sempre. Tudo muda quando você muda. Tchau, até a próxima oportunidade. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.